Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os algoritmos de datamine no R. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o algoritmo Eclart, tá? Ele, diferentemente do a priori, tá? Ele não gera as regras de associação, tá? Então vocês têm que ficar atento a isso. O que que ele faz? Ele faz a geração, tá? Para vocês terem uma ideia dos datasets que são gerados no conjunto de vocês, ou os datasets que existem lá dentro, tá? Então é interessante vocês fazerem uma análise dos dados antes de gerar as regras. Se vocês quiserem fazer uma análise, vocês podem utilizar o Eclair, tá? Eu estou carregando aqui o arquivo, aquele que a gente tem o menorzinho das compras, de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Vocês estão vendo aqui embaixo essa janela que tem, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha área de trabalho, abrir minha área de trabalho, eu vou em R, eu tenho aqui avançados, que é o que a gente está trabalhando, né? E tem essa série de arquivos aqui dentro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar em More aqui, tá? E vou colocar Set as Working Directory, tá? Então eu estou dizendo, estou setando esse diretório como nosso local de trabalho, tá? Então pode ver aquele comando que a gente utilizou lá nos vídeos básicos do R, né? setwd para setar a nossa área de trabalho. Então eu não preciso digitar desta forma para setar. Eu posso navegar aqui nessa janela e fazer essa configuração. Por quê? Porque daí eu não preciso botar aquele file.choose para abrir uma nova janela e selecionar o arquivo. Eu coloco, como eu já estou dentro da minha área de trabalho, então eu só coloco o nome do meu arquivo. Na verdade ele está um pouquinho grande, né? Que é esse arquivo aqui, ó. Poderia renomear esse arquivo com um nome menor, né? Então eu coloco o nome dele direto aqui, header false, porque não tem cabeçalho, como a gente viu no vídeo anterior, né? Sobre o a priori. O separador e para a gente tirar valores duplicados, tá? E o transaction, que é o padrão aqui para esse tipo de leitura, tá? Então deixa eu criar a nossa base aqui, Ctrl Enter, tá? Então eu criei a nossa base está aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, a gente visualizar, tá? Eu posso ver esse conjunto de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu posso utilizar a função image, tá? E passo a base. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai mostrar em forma de um gráfico aqui para mim, né? Os pontos brancos e os pontos cinza, tá? Então o número de colunas, tá? São esses aqui. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, tá? E os números das linhas, tá? Que eu tenho 20 linhas, tá? Onde tem o cinza é que tem produto e onde tem o branco onde não tem o produto, tá? Então vocês poderiam substituir esses valores aqui pelo nome do produto, né? E aí vocês saberiam onde é que ele ocorreria ou não ocorreria, tá? E aqui vocês poderiam colocar venda 1, venda 2, venda 3, venda 4 e assim sucessivamente, tá? Eu acho que assim já dá para ter uma ideia legal de como que nossos conjuntos de dados estão distribuídos. Só para mostrar para vocês de uma forma diferente, tá? Bom, como eu disse, o Eclat ele não gera as regras de associação, né? Na verdade, ele gera só os nossos itens sets, tá? A definição de itens sets, vocês dão uma olhadinha lá na parte do ECA lá, mineração de dados com regras de associação, que daí vocês vão ter uma ideia melhor, tá? Não vou entrar no detalhe, mas vocês têm que saber o que é um item set, tá? Bom, então eu vou criar um objeto aqui chamado item set, vou chamar a função eclat, tá? Ele é bem parecido com um algoritmo a priori, tá? Então eu vou passar a base, um parâmetro, vai receber uma lista, só que a única coisa que ele vai receber aqui dentro, tá? Vai ser o suporte, não vai ter a confiança, tá? Então eu vou passar um suporte de 0.5 aqui, tá? Ele gerou uma regra para mim. Eu vou dar um inspecionar essa regra aqui, tá? Então ele gerou apenas um item set aqui para mim. Só gerou o Brad, né? O Brad com suporte de 65%, tá? De 0.65, tá?
e a quantidade de vezes que ele ocorreu, 13 vezes, tá? Aí eu posso diminuir o suporte, tá? Eu posso colocar o suporte de 3, por exemplo, tá? Ah, ele já gerou 6 itens sets. E se eu inspecionar, tá aqui os meus itens sets aqui, ó. E a contagem que eles ocorrem aqui dentro e o suporte, tá? Então ele não gera as regras de associação, ele gera apenas os itens sets, tá? O que eu posso fazer? Tá? Isso aqui, esse parâmetro aqui, maxlen e minlen, vocês podem utilizar lá no a priori também, tá? Então aqui eu estou dizendo que eu vou criar um novo objeto chamado item set, só que eu quero, tá? Maxlen, que ocorra no máximo 2 vezes, tá? Então, por exemplo, são itens sets que ocorram apenas 2 vezes. Então vou colocar um suporte menor aqui, 0,2, para a gente ver. Ele ocorreu 16 itens sets, vamos dar uma inspecionada. Então aqui a gente tem alguns itens sets aqui, ó. A gente tem bread milker, bread sugar, coffee sugar. Então tem o item set com 2 itens aqui, ó. E tem alguns que tem um só. Que, por exemplo, tem só o item set só do bread, só do café, do biscoito, do chia, tá? Então tem alguns itens sets aqui, tá? Então na verdade ele ocorre com no máximo 2, tá? Então ele pega o mínimo, tá? Que é 1 e no máximo 2. E assim vocês podem colocar mais ou menos também. Tranquilo, pessoal? E a mesma coisa aqui, tá? Eu posso utilizar aqui o minlen, ou seja, que ocorram no mínimo 2 vezes, tá? Então ele pode ocorrer 3, 4, 5, tá? Eu vou botar um suporte bem baixo aqui, pra gente ver se a gente pega mais item sets. Vou dar um Ctrl Enter aqui, a gente deu 72 item sets, vamos inspecionar. Por exemplo, ele não vai ter nenhum item set com um elemento apenas, tá? Porque o mínimo é 2, então ele tem de 2 para cima. Então ele tem 2, 2, 2, aqui tem 3, tá? Aqui a gente tem 3 também, 3. Então ele vai gerando esses itens sets que vocês podem dar uma olhada, tá? E vocês podem ordenar isso aqui também, né? Vocês podem utilizar, por exemplo, já vou colocar a função sort. Ele vai receber o item set by. Vou colocar pela confiança, né? Pelo suporte, né? Vou colocar suporte. Então ele vai dar uma ordenada nisso aqui pelo... Opa, faltou um que deu um erro. Vamos ver o que deu aqui. Sort, inspect, item set by support, symbol. Vamos ver o que deu. Bom, era para ser isso mesmo, né? O que a gente tem no de cima aqui? 72. Support. Sorte. Item set. By suporte. Bom, tem que dar uma olhada com calma isso aqui, mas eu sei que dá para fazer essa ordenação aqui também, tá? Como a gente fez dos elementos, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, tá? Na próxima aula, antes de começar, aí eu trago para vocês o que pode estar ocorrendo aqui, tá? Mas a princípio era isso mesmo. Não sei que tá dando um errinho aqui que a gente vai ter que dar uma estudada depois, tá? Mas é isso que serve, tá? Então serve para gerar os itens sets, os itens sets do conjunto de dados, tá?
Então gera aqui os nossos itens sets. Tá aqui 72, tá? E aí vocês vão alterando aqui o suporte, né? Posso colocar o suporte de 2.5. Então aqui eu já não tenho nenhum, né? Para o mínimo aqui. Mas se eu tiver D2, vamos ver. Aí eu já tenho 7. Se eu colocar 1.8, também tenho 7. Se eu colocar 1.5, já tenho 12. Então eu já consigo visualizar aqui os meus datasets, tá? Só vou verificar isso aqui, aí eu trago para vocês aí na descrição do próximo vídeo do porquê que ele tá dando esse erro aqui, tá? Ele não era para dar, tá? É para dar tranquilo. Se não me engano, dá para fazer essa filtragem também para ele sorte item 7. Tá, aqui ele já deu uma ordenada, tá? Então aqui ele já ordenou. Como ele não tem a confiança, não tem outra tribo, de repente não precisa colocar o by, tá? Então ele já ordena direto pela suporte, que é o único parâmetro que a gente tem, que a gente configura aqui o algoritmo. Pode ser por isso, tá? Então vocês podem utilizar só o sort direto aqui para fazer essa ordenação, tá bem, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Quem gostar, dá like, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhem, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo, que vai ser sobre... Então, o que a gente tinha sobre regras de associação eram esses dois algoritmos, tá? A gente vai começar a ver um pouquinho sobre agrupamentos, tá? Então, aí vai começar a mudar um pouquinho. Depois de agrupamentos, sim, a gente vai ver bastante coisa sobre classificação. Tá bem? Depois algumas coisas sobre regressão, séries temporais, mineração de textos e redes sociais e grafos, tá? Existem algumas funções também, alguns plots específicos para cada um desses algoritmos de mineração, tá? Para aqui a gente utilizou a Rules, né? A gente utilizou esse daqui. Também tem um pacote chamado Aulis Vis, tá? Que ele traz uma série de plots que vocês podem fazer, uns plots um pouquinho diferentes sobre as regras de associação, tá? Então ele gera um plot com tipo uma matriz colorida, tá? Ele gera um plot também sobre como se fosse um grafo, tá? Que as setas seriam as regras, aí vocês teriam os objetos, tipo café, as setas vão estar ligando esses objetos, e vai ter uns círculos coloridos, tá? Que esses círculos indicam a confiança, quanto mais escuro for a cor, maior a confiança, tá? Eu não estou conseguindo instalar aqui, porque eu não estou conseguindo atualizar o meu R e o meu RStudio aqui, tá? Eu vou ter que desinstalar eles para instalar novamente a versão nova. Tá dando um erro, tô com a versão ainda é 3.4 e a nova versão é 3.5, tá? Eu não tô conseguindo instalar esse pacote, mas fica a dica para vocês fazerem os testes aí, tranquilo? Agora sim, encerrando e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!